Glória ao nome do nosso Deus. Você é o milagre. Essa atmosfera de milagre já está sendo cada vez mais nítida aos nossos amigos, irmãos e principalmente na nossa vida. Você está vendo essa atmosfera já? Tem acontecido todas as semanas, pessoas me mandando testemunhos lindos do que Deus está fazendo. Mas vocês sabem também que estamos enfrentando lutas fora do costume, fora do normal. Porque nós estamos avançando. Satanás, ele tenta nos desmotivar com situações que Deus já tem a resposta pronta para nós. E nós continuamos avançando. Mas nós não podemos descuidar na oração, descuidar na dedicação. É necessário uma dedicação diferente. Quando um soldado está em treinamento, ele se dedica. Mas quando ele vai para o campo de batalha, a dedicação aumenta. Porque ou ele se dedica, ou ele morre. E nós estamos vivendo um momento tão bom, mas é um momento exigente. Dia 1º de outubro, quem já está ansioso pelo que vai acontecer dia 1º de outubro? Acho que eu vou contar só para quem vem na terça-feira. Eu vou contar, só que eu vou contar no domingo, tudo bem? E no domingo nós vamos ter aqui 2 cultos muito especiais. Eu já estou em contato com o pessoal do trabalho, dos líderes, da diretoria, dos voluntários da igreja, para que se esforcem, organizem esse domingo, para estar aqui nos 2 cultos. Porque o que eu vou falar não é fácil de assimilar em um só. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração com você, pela igreja. A igreja vive orando por você, agora você vai orar pela igreja. Quem está junto comigo, levanta a mão. Vamos orar? Senhor, Deus, o Senhor é tudo, tudo. O Senhor é resposta para tudo. O Senhor é a solução para tudo. Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o teu corpo vivo na face da terra. Senhor, nós somos aquilo que o Senhor tem sustentado pelas tuas mãos. Mas, Senhor, percebemos Satanás desesperado, e ele tem motivos para isso. O tempo dele está acabando. A tua igreja não cede diante de problemas. Esta igreja, a igreja que mais cresceu nessa cidade nos últimos 15 anos, continua não se conformando, quer crescer ainda mais, quer alcançar ainda mais pessoas, quer ver a multiplicação acontecendo. Senhor, dá ordem aos teus anjos, para que acampem ao nosso derredor. Estamos, ó Deus, em um tempo decisivo, e o teu povo entenderá o porquê estou falando que esse tempo é decisivo para o futuro desta igreja. Pois, Senhor, envolve muito, mas muito do que nós poderemos fazer, além do que fazemos, além. Senhor, se o Senhor tem nos usado, o Senhor nos usará muito mais. Como o Senhor já tem alcançado vidas aqui, Senhor, mais de 100 decisões nós tivemos num prazo de 1 semana. Meu Deus, isso não é normal. Isso é ação do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ver isso acontecendo
cada vez mais. Mas Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos muito do Senhor, sempre precisamos, mas no momento precisamos com mais clareza ainda. Senhor, eu abençoo esta igreja. Senhor, eu abençoo com a minha oração, eu abençoo com a minha dedicação, eu abençoo com tudo que eu posso, eu abençoo com tudo que eu tenho, eu abençoo com tudo que eu sou. Eis-me aqui, ó Deus, para abençoar o trabalho que é teu. Usa-me, ó Deus, para promover os teus milagres. Usa-me, Senhor. Senhor, estou aqui. Muitas coisas, ó Deus, que pareciam impossíveis para esta igreja, de repente, meu Deus, eu estou vendo isso se realizar de uma forma sobrenatural. Senhor, eu estou vendo o Senhor construir como o Senhor quer. Aleluia! E eu só tenho que te agradecer e dizer que eu sou um privilegiado, e que essa igreja possa se alegrar, porque ela é um privilégio de Deus na terra. Cumpre teus sonhos, teus planos para nós, e agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, nós concordamos com essa oração no nome precioso de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aquilo que parecia impossível está se concretizando aos nossos olhos. Aquilo que parecia não é mais. Aquilo que parecia impossível. Deixa eles, vai. Mais forte, vai. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre. Junto, banda, aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Somos um milagre de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, vamos aplaudir mais forte o nosso Deus. Vamos lá. Aproveite o ambiente. Aproveite esse calor, que não é só natural não, calor do Espírito Santo. Aleluia. Mas já valeu a pena eu ter vindo aqui nesse culto hoje, não valeu? Adorar a Deus, nem que seja por 5 minutos, vale mais do que 1000 anos fora disso. Muito obrigado, Senhor. E eu acho que tem gente nova aqui hoje, hein? Tá com um jeitão de ter visitante hoje aqui. Desse lado aqui tem alguém que está conosco pela primeira vez. Você precisa fazer com o braço bem comprido assim, senão eu não enxergo. Obrigado, obrigado, bem-vindo, bem-vindo. Nesse meio aqui tem alguém? Faça assim com o braço, assim, ó, deixa eu ver desse meio. Aqui, ó, desse lado aqui, primeira vez aqui, senhora. Mais alguém pela primeira vez? Faz assim com o braço, assim, ó. Lá, ó, pela primeira vez atrás também. Mais alguém pela primeira vez? Muito obrigado por você estar aqui. Está conosco também o pastor Jorge Editrich, que está aqui conosco. Meu pastor da minha adolescência e juventude. Está conosco o doutor Alexandre e a doutora Thaís, que são os nossos cuidadores do que se trata de lei. Eles vieram aqui para nos ajudar numa surpresa que eu vou conversar com vocês domingo. Não é que eu vou ser preso, não, fica calma. Pastor, depois que o senhor falou do Supremo domingo, eu fiquei tão preocupado com o senhor, um monte de gente. Eu só escrevi a ore por mim então, que eu vou continuar falando. Mas não gosto, pastor. Mas quem não gosta sofre mais, que eu vou continuar. Obrigado, doutor Alexandre, obrigado. Eles são lá
do Vale do Itajaí. Está em Itajaí mesmo, Camboriú fica ali. A região Catarina abençoada aqui, sua esposa, glória a Deus. Muito obrigado. Podeis assentar, gente? Ah, meu Deus, que bom, quanta gente aqui numa noite de terça-feira quente. Não tem lugar melhor ficado que aqui, né? Não tem lugar melhor que ficar que aqui. Amados, eu venho trazendo para vocês uma série. Hoje é a minha terceira mensagem e última. Eu encerro hoje porque semana que vem eu tenho que correr atrás de algumas coisas preciosas, difíceis e trabalhosas, que vou contar para vocês no domingo. E hoje eu encerro essa série sobre Você é o Milagre. E o meu objetivo nessa série, eu acredito que está sendo alcançado, porque você viu biblicamente como em tudo Deus colocou ali. Deus não mandou você para uma batalha sem estar preparado. Há uma falsa percepção nossa, dizendo que não suportamos certas coisas, não conseguimos resolver certas coisas, mas isso é antibíblico, porque a Bíblia nos garante que Deus Ele tem controle sobre essas coisas, Ele não permite que nos venha a situação que nós não podemos caminhar nela, não de facilidade, mas caminhar. E hoje eu quero falar com você. Você voltou hoje? Dá um tchauzinho para mim, que bom que você voltou. Ela se decidiu aqui na terça passada, né? Olha só, está ali hoje, ali, que bom que você está aqui, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz com o que aconteceu essa última semana. Eu preguei no outro domingo, no Vida Nova, porque tínhamos aqui a apresentação. Eu aproveitei, assisti aqui pela manhã a apresentação, que foi linda, foi espetacular, Deus falando e usando os nossos queridos aqui de artes. E eu aproveitei então que à noite, eles não precisavam de mim, eu pude aproveitar o domingo à noite, que é mais difícil de eu sair. Eu fui na nossa extensão no Vida Nova, celebrando também um ano que eu assumi aquela igreja, que hoje não é mais aquela, é a mesma igreja que a nossa, né? E Deus operou tanto esse ano, e eu pedi muito a Deus que tivéssemos, nesse dia que fui lá, conversões, decisões por Jesus. E eu lhe digo por que eu pedi isso. Porque quando eu assumi, fazia 4 anos que não existia isso naquela igreja, a não ser um adolescente, filho de um irmão da igreja, ou coisa assim. Tínhamos só uma adolescente lá, tínhamos uma igreja que estava aguardando a nossa chegada. E nós chegamos, e só de jovens de lá, no batismo passado, nós batizamos 19, só de jovens. Então veja como Deus move. E o próximo batismo, que vai ser dia 15, vamos ter também muita gente de lá. No domingo passado, estava lá, há mais de uma semana atrás, 9 dias atrás, e eu estava e fiz o apelo, e pessoas vieram, e depois eu sei com eles, lá também tem um ambiente do cafezinho, tem um ambiente tanto lá quanto no Campo Grande, é muito legal. E eu saí e bati papo com eles. Agora, lá no Vida Nova foi melhor ainda, tinha 8 tipos de bolo. É sempre assim lá? 8 tipos, eu tinha que comer um de cada. Porque senão as irmãs que fizeram iam ficar tristes, porque todos fizeram ali, não tinha coisa comprada não, era bolo bem feito. Tinha um bolo de banana, irmãos. Quem jantou antes de vir para cá? Quem não jantou? Mas estava quentinho. Ó, senti o cheiro do bolo agora. Exagero, né? Na terça-feira aqui, há uma semana atrás, também muitas decisões e muitas pessoas voltando para Jesus também. Na quinta-feira eu preguei lá no Campo Grande. E olha, foi uma festa de pessoas se decidindo por Jesus. E saí, tinha bolo também, muito gostoso. As extensões disso é muito melhor que aqui, tá? E aí no domingo, preguei de manhã, muita gente se decidindo. E à noite, muita gente se decidindo. À noite nós tivemos um irmão que estava há 9 anos desviado. Voltou e no final ele queria que eu abrisse uma igreja semana que vem lá no bairro dele.
Eu falei, me dá pelo menos um tempo para pensar. Ele falou, mas quanto tempo o senhor precisa? Eu falei, 9 anos, não foi isso que você ficou longe? Ele falou, não, pastor, não pode perder tempo. Eu falei, agora está com pressa, né? Agora bateu pressa. E nós tivemos perto de 100 pessoas se decidindo e se aproximando. Numa igreja local, em 3 ambientes, mas é uma igreja local. Então eu vejo Deus agindo no meio de nós. Você é um milagre. Hoje eu vou falar sobre gerando um milagre no pensamento. Vou falar sobre algo que é muito importante, muito importante. Nós somos atacados pelo diabo primeiro no pensamento. E o pensamento, o raciocínio, ou ele é pautado pela palavra de Deus, ou ele erra. Quando a Bíblia diz, neste livro, porque todo mundo gosta de Josué 1:9, que diz assim, ser forte e corajoso, pois estou contigo. Mas ninguém olha o 8, que fala, cumpra tudo que está no livro que eu te dei, que era o Torá, o Pentateuco. O salmista diz, medito na tua palavra de dia e de noite. Não quer dizer que ele lê a Bíblia de dia e de noite, mas quer dizer que ele não toma uma atitude sem ser pautada na Bíblia, na palavra de Deus. O nosso raciocínio, nosso pensamento é a matéria-prima das nossas realizações. A matéria-prima das nossas realizações não é dinheiro, não é cultura, não é influência, não é network. A matéria-prima das nossas realizações é o nosso raciocínio, os nossos pensamentos. É onde tudo começa. É onde tudo vai brotando. E é onde Satanás ataca continuamente. No primeiro dessa série que eu preguei um texto muito conhecido daquela viúva de profetas que veio ao profeta e falou, olha, seu servo, aquele que te servia, morreu e eu fiquei endividado, eles estão tentando levar meus filhos. Ele fala, entra, o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite, um jarro de azeite. Quem lembra dessa mensagem? Dá glória a Deus. Foi a primeira que eu preguei da série, se eu não estou trocando uma com a outra, mas acho que foi essa. E ele dá uma ordem, arrume muitas vasilhas vazias, entra na tua casa e fecha a porta. E esse fecha a porta tem muito a ver com os ataques que nós recebemos nos nossos pensamentos. Qual é a tendência de qualquer um de nós quando nós temos sérios problemas para enfrentar? Primeira, nós pensamos em fugir. Segundo, nós pensamos em nos esconder. Ou, como vimos na mensagem primeira que fiz dessa série, transferir responsabilidade. E uma tendência que é comum, e infelizmente no meio do povo de Deus, nós murmuramos. O difícil de ser pastor há muito tempo no mesmo lugar é que você começa a conhecer muito bem as pessoas. E muitas vezes as pessoas chegam para atendimento comigo, elas sentam-se e elas logo começam, sempre são vítimas. E elas começam a falar, a chorar, a lamentar. Aí elas falam assim, pastor, isso eu não merecia isso, o que eu fiz de errado? Aí eu falo assim, você quer que eu comece por ordem cronológica ou alfabética? Você pode escolher. Não, pastor. Eu falo, meu irmão, a gente se conhece, irmão. A gente se conhece. Ou seja, há uma tendência em nós de murmurarmos. Na segunda pregação que eu fiz dessa série, em que eu falei que era o passo, que era o milagre estava no alcance do seu pé, da sola do seu pé. Eu falei de um ambiente em que estava acontecendo uma murmuração. E aquele povo que murmurou naquela beira de mar,
Aquele povo não entrou na terra, não. Todos morreram no deserto por causa da murmuração. Quando eu falo que o milagre está sendo gerado no pensamento, eu estou falando isso porque nos momentos difíceis há uma tendência em nós de perdermos a visão de Deus. A nossa visão de quem é Deus, nós limitamos. Nós simplesmente nos esquecemos. Nós fazemos de conta que Deus não nos trouxe até aqui, que Deus não nos alimentou, que Deus não tem sido bom. Esse tipo de postura gera ingratidão, gera tudo que te afasta de Deus. E tudo começa no pensamento. Nós começamos a anular, e isso é numa virada de chave, é de repente, dependendo da notícia que chega. Você fala, não, Deus me esqueceu, ou Deus não é tudo isso. Contra tudo isso, um irmão nosso, chamado Jeremias, estava enfrentando uma situação terrível. E ele escreve Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22, 23, 24, esses 4 versículos, nos fala dessa postura diante disso. Eu vou ler na revista É Atualizada, porque eu uso a expressão muito conhecida, é um texto que muitos sabem de cor, principalmente o 21. Está escrito assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir o 21? Não, pera um pouquinho, ó. Aquilo que parecia... Não, tá, é melhor que vocês cantam mais forte. Então vai na força que você cantou, você fala o texto agora. Vamos lá? Guarde isso, porque eu vou falar bastante disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Quando o profeta escreveu isso, lembre-se, estamos falando sobre gerando milagre no pensamento. Quando o profeta fala sobre misericórdias de Deus, renováveis diariamente, quando ele fala da fidelidade de Deus, quando ele fala que a porção dele era o Senhor, e quando ele fala que ele estava trazendo à memória coisas que davam esperança, esse homem estava diante de uma realidade. Jerusalém, a cidade de Deus, estava passando por um momento extremamente difícil. A cidade havia sido invadida. O templo, que era o centro do culto, a razão de eles terem saído do Egito, a razão deles terem a nação de Israel, a razão deles terem Jerusalém. O templo tinha sido destruído. Olha esse homem, olha a realidade que ele estava vivendo. E o povo de Deus, os melhores do povo de Deus, estavam cativos na Babilônia. Então, era um período de muito sofrimento e dor. Eu estou falando de 2000 e quase 2.600 anos atrás. Esse homem tinha 1000 motivos para cair naquela tendência que eu falei com vocês. Mas no meio desse caos que se abateu sobre o povo de Deus, o profeta encontra esperança. Se eu assistir o jornal da televisão, televisivo, eu não acho esperança. Se eu paro para ler um site de notícias, eu não encontro esperança. Mas quando eu paro para o meu momento com Deus e eu abro a Bíblia Sagrada, o meu coração se enche de esperança. O teu também. O teu também, experimente isso. A pergunta que fazemos é: no que temos pensado?
no jornal que assistimos ou lemos, ou na palavra de Deus, no que temos meditado, o que temos ruminado, de onde vêm os nutrientes da nossa vida. E aqui você vai aprender como gerar um milagre nos teus pensamentos, porque você é um milagre. Você vai começar aprendendo isso no versículo 21. Eu vou me deter nesses versículos que nós lemos. Quero trazer a memória. Você pode repetir? Ó, ele está dizendo o seguinte, primeiro ensino. Eu quero. Há muitas coisas que nós queremos, mas nós não podemos. Ah, como eu queria certas situações resolvidas. Como eu queria ter você num outro momento, vivendo uma outra situação. Como eu queria interromper o sofrimento de uma família enlutada. Como eu queria. Mas esse querer, muitas vezes, está fora da minha mão. Agora, o que ele está dizendo aqui é um eu quero totalmente no controle dele. Você não controla o que as pessoas pensam, você não controla o que as pessoas falam de você, você não controla o rumo do nosso país, você não controla nem as pessoas que vêm à igreja, você não controla muita coisa, mas você pode controlar o que você escolhe pensar. Eu não estou dizendo que é fácil, mas você pode. Você tem esse controle, você controla o que você pensa, embora às vezes muito difícil. Às vezes eu passo por momentos de extrema alegria, de repente aparece um enviado de Satanás. Cruza no caminho e tenta tirar a graça disso. Se eu escolher dar ouvidos para o meu sangue que ferve, eu vou deixar esse indivíduo estragar. Se eu escolher ser o machão da história, eu vou deixar esse indivíduo estragar. Agora, se eu escolher dar ouvido para a palavra de Deus, eu vou me lembrar que a vingança a Deus pertence. E eu falo, segue seu caminho, senderista, e eu busco a Deus. Muitas vezes nós não controlamos nosso pensamento porque nós buscamos fonte ruim. Deixa eu dar uns exemplos, porque hoje é terça-feira, e uma terça-feira de recorde de calor, no comecinho da primavera. É comum para nós, mas não é tanto assim. Dessa vez está meio exagerado. E ainda por cima, pegou fogo no nosso ar-condicionado domingo à noite. Tenho 4 centrais de ar-condicionado. Uma delas nos deixou no domingo à noite. E vai achar alguém para arrumar ar-condicionado com esse calorão. Eles nem atendem. Eles devem estar doidos fazendo coisa por aí, que todo mundo está precisando. E eu gosto de dar, às vezes, alguns exemplos para que você acompanhe, você vai ver, você vai se ver nesse exemplo. Eu atendi recentemente uma senhora de meia idade, recém-divorciada. E ela chegou em mim, já converso com ela desde a época do ocorrido, tentamos de tudo. Tá bom, não deu, o camarada não queria saber. A primeira coisa que o camarada que não quer saber faz é sair da igreja, sair do meu alcance, me bloquear no telefone, dizer que eu afrontei, que eu não sei o quê, e ele é que está sendo um banana, destruindo a própria família dele. Já que ele me bloqueou, vai que a internet chega nele, né? Então eu chamei de banana. Queria fazer isso direto no celular, mas ele bloqueou. E essa irmã me procurou e falou, pastor, estou sofrendo demais, porque ele está vivendo isso, vivendo aquilo. Eu falei, nossa, você está informada, irmã? Quem que te dá todas essas informações? Ela falou, pastor, a minha cabeleireira. Eu falei, irmã, você não deve lá.
Se essa tua cabeleireira, ela sabe do que se passa lá, ela fica esperando você chegar para te passar tudo isso. E você aí vem em mim, que nem cabelo direito eu tenho, para reclamar. Aí ela falou, mas pastor, ela é a única que acerta meu cabelo. É verdade? É esse o motivo que ela vai lá? Hã? Ela está alimentando seu pensamento. E o pensamento que ela está alimentando é um pensamento que não é de milagre, é de derrota. Satanás está fazendo com que ela fique presa a um episódio, a um capítulo, a um momento da vida dela que só reporta a tristeza, a abandono, a diminuição, a uma autoestima detonada. E para de se esforçar, de querer trazer à memória o que pode dar esperança. Eu quero pensar no que me dá esperança. Eu quero pensar no que me dá esperança. Eu quero. Quem consegue segurar meu pensamento? Que mecanismo vão usar para segurar meu pensamento? O que eles vão tentar é me distrair para que eu mude meu pensamento. Mas eu quero ter pensamentos de vitória. Eu quero ter pensamentos de milagre. Eu durmo pensando na expansão do reino de Deus. Eu acordo pensando na expansão do reino de Deus. Eu vivo de olho na expansão do reino de Deus. Colegas nossos da cidade, de longe, pastores, gostam de conversar comigo porque eu falo, vai dar certo, sua igreja vai levantar, sua igreja vai salvar almas. É da natureza da igreja, multiplicação. Quando Jesus fala sobre a natureza do reino, ele fala que é como uma semente de mostarda, ele fala que é como situações de multiplicação diversas nessas parábolas. A natureza do reino é de expansão, mas há uma tendência em olhar no que está dando errado. Eu falei isso com o meu grupo pastoral, que é como se fosse uma seleção, somos 11. É uma seleção. E eu conversando com eles, falei, olha, nós vamos começar, quando abrimos há 7 meses atrás, o Campo Grande, eu falei, nós vamos ter uma parte do nosso grupo trabalhando lá, nos cultos de quinta, e uma parte trabalhando no Vida Nova, nos cultos de quinta. Ou seja, pessoas que poderiam estar aqui na terça, vão começar a ir lá. Essa é a estratégia. E no domingo à noite, nós tiramos todos os ônibus, que não trazia lá muita gente, mas trazia, e apostamos nas extensões. Nós vimos um crescimento enorme. Mas lógico que no culto de domingo à noite, está acontecendo um culto no Campo Grande, com quase 300 pessoas, no Vida Nova, com quase 200 pessoas. Esse pessoal saiu daqui, uma parte. E aí, eu saio andando. Irmão, faz só 7 meses isso. Aí, tem aqueles irmãos que amam a igreja, só não tem juízo. Não tem sabedoria, mas ama. Ama, mas ela ama a igreja com a cabeça do mundo. Ela chega para mim, ai pastor, eu estou tão triste. Ô irmão, que isso? Não pode ficar triste. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Corinho Antigo também. É que pastor, o culto da noite está com menos gente. Falei para vocês que isso aconteceu ou não? Aí eu tenho que chegar na psicologia da formiguinha e falar, irmã, a querida, amada de Deus, esse povo está aqui, está lá, e por mais que eu fale, a tendência da pessoa, pastor, mas por que o senhor fez isso? Sabe por quê, irmã? Porque o que Deus vai mandar para cá, não vai caber nem aqui, no Campo Grande e no Vida Nova, juntos. Eu quero pensar que essa igreja é uma benção. Ah, pastor, irmão, o senhor pensando nisso, olha,
Ô irmão, você está falando com quem pregava num culto de terça-feira para 60 pessoas? Eu pregava para isso no São Bernardo. Pessoas usam o termo igreja cheia. Eu já tive igreja cheia. Cheia! Mas pergunto quantas pessoas cabia. Fizeram uma quase 15 vezes maior. A minha vocação é igreja cheia. E a tua? Eu quero porque eu creio. Eu quero porque isso está na minha mão para tomar essa decisão. Deus opera diretamente no nosso querer. É Ele quem opera em nós esse querer, se nós dermos ouvidos a Ele. Nosso pensamento se realiza. Domingo, eu vou falar para vocês de uma oração que demorou 10 dias para ser respondida. E lembre-se, quando veio a resposta, eu sabia que aquela resposta que Deus estava dando era impossível de acontecer. Domingo eu vou contar para vocês. E não vai ter internet. O pessoal do sofazão, que está me assistindo em casa, não vai ter internet domingo, nem vai ficar gravado. Porque eu vou tratar muitos assuntos bem profundos dessa igreja. Tem que estar aqui. Eu quero, diga eu quero, trazer à memória aquilo que me desanima. Terça-feira, essa hora, vocês vão comigo. Se eu falar, vamos para o inferno, você fala, vamos. Eu quero, diga eu quero, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas pastor, com base em que eu vou ter esperança? Segundo ensino para você guardar no teu coraçãozinho. Quem é Deus? Sabe por que eu tenho esperança disso tudo acontecer? Porque eu tenho um Deus. Olha o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa dessa igreja crescer. As misericórdias do Senhor são a causa de você ter acordado vivo hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de você ir para o céu. As misericórdias do Senhor são a causa para você continuar firme na jornada. As misericórdias do Senhor. Eu quero trazer à memória, eu tenho esse direito, mas eu tenho base, não é um otimismo vazio, não são palavras que falam assim, há poder nas palavras. Não é nas palavras que tem o poder está em Deus, e eu transfiro para a minha vida nas palavras. Vamos ler o texto? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quem é Deus? Qual o sentimento de Deus por nós? Isso Ele já aprovou, e por mais que Ele tenha aprovado, você como uma pessoa que não leva a sério aquilo que Ele fez, você fala, mas eu acho que não, eu acho que para mim não. Você está enganado. Deus te ama, e Deus te ama a tal ponto, não, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o meu Deus. Deus, quem mais? É baseado nesse Deus que não oscila, que eu afirmo, nós podemos gerar no nosso pensamento esperança de milagre, porque Deus tem compromisso conosco, e Ele assinou esse compromisso com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você é um milagre, mas você tem que ser um milagre a partir da origem que são os teus pensamentos. A partir da origem.
Vocês já viram, às vezes, quando eu estou na direção do culto do meio de semana, quando eu falo, aqueles que vieram hoje para ser curados. Eu não pergunto quem está doente. Porque tem pessoas que estão doentes e parece que gostam. Já deram nome para a doença. Se relaciona com a doença. É minha doença. É conhecido como, eu sou aquele que tem isso. Não. Eu sempre pergunto, quem veio aqui nessa noite para ser curado? E aí falo, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Sabe por que eu falo isso? Porque isso é pensamento. E qual a matéria-prima da fé? Pensamento. Você pensa, se pelo menos eu tocar nas suas vestes. A mulher pensou isso. Com uma hemorragia de muitos anos. Ela falou, se eu pelo menos tocar nas suas vestes. E ela se estica e toca na orla das vestes do Senhor Jesus. Jesus para tudo e fala, saiu virtude de mim. A mulher se esconde, porque pensou, pronto, esse homem vai saber que eu toquei nele. Se eu toquei nele agora, ele está impuro, porque essa era a lei. Ele olha e fala assim, mulher, você teve fé. E como é que ela expressou essa fé? Pensando. E o que levou ela a pensar isso? A grandeza daquele que estava passando ali. Está na hora de nós começarmos a pautar nosso pensamento pela grandeza do nosso Deus. Eu queria um aleluia mais animado. Quem aqui quer começar a pensar a partir de quem Deus é e não do que nós somos? Dá um glória a Deus. Olha o que ele fala, garantindo Isaías 43:1. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel. Assim diz aquele que o formou. Não tema. Vamos repetir? Não tema. O que Deus está falando? Não tema. E olha a introdução que ele fala. Diz aquele que te criou, diz aquele que te formou, diz aquele que é teu Senhor. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar, aqui diz, quando você passar por águas profundas, quem tem Jesus passa por momentos difíceis? Quando você passar, ele não está falando que você não vai passar. Ele falou, quando você passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não, eu sou do Senhor, Ele vai evitar que eu passe pelo fogo. Não é isso que Ele está dizendo. Ele fala que você vai passar, mas Ele fala que você não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Agora sim, dê um aplauso ao Senhor. Quero trazer à memória. E por que eu posso trazer à memória situações de esperança no meio de situações caóticas, situações de esperança no meio de momentos para baixo, finitos, de má notícia? Eu posso trazer à memória o que me dá esperança por causa dele. Quem é Deus? E para concluir, Ele não só é esse Deus grande, Ele é o meu Deus. Você pode pôr a mão no peito e dizer, o meu Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os detalhes. Eu tenho um Deus, quem mais tem? Fala assim, o meu Deus. E olha como é que o Jeremias termina. A minha porção não é a destruição de Jerusalém. A minha porção não é o templo em ruínas. A minha porção não é o cativeiro babilônico. A minha porção de vida eu escolho. E a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei
não na Babilônia, não nos muros reconstruídos e nem no templo sendo reerguido. Esperarei no meu Senhor. A tua porção é o que você tem, não é os que os outros dizem de você. A tua porção é o que você escolhe ser, escolhe ter. A minha porção é o Senhor. Eu pastoreio esta igreja com o Senhor. Eu oro pelo enfermo com o Senhor. Eu repreendo demônios com o Senhor. Eu me intrometo em sonhar grande com o Senhor. O Senhor é a minha porção. O Senhor tem dinheiro? Não. O Senhor tem acesso a tudo? Não. Mas eu vou te dizer o que eu tenho: o Senhor. Quem mais? Cadê? Cadê o povo do Senhor aí? Faz uma festa para Ele. Não pense que você está sozinho, porque você não está. Mas pastor, estou passando pelo meio do fogo. Morreu? Não, é porque Ele está com você. Pastor, mas a situação está difícil, parece que só afunda. Você está conseguindo falar ainda? Tá, é porque Ele está com você. E se Ele está com você, esse período vai passar, e no final você vai olhar o fogo, ué, não queimou nada. Você vai olhar para o profundo e vai falar assim: eu não sabia que eu nadava tão bem. Você vai olhar para a tua história e dizer: glória a Deus. Quem é que consegue olhar para a sua história e dizer glória a Deus? Ah, irmão, quando pessoas conversam comigo e falam: esse camarada é um maluco, sonhador. Não sou. Posso ser sonhador, mas maluco não. Sabe por que não sou maluco? Porque eu já vi Deus operar tanto, que seria maluco se eu não acreditasse que Ele pode operar ainda muito mais. Eu já vi Deus libertar tantas pessoas. Eu já vi Deus curar e restaurar tanta gente. Eu já vi famílias destruídas se tornarem uma bênção. Eu já vi uma igreja que estava prestes a fechar se tornar a maior igreja da cidade. Eu já vi Deus agindo muito. Eu não sou louco, eu sou só apenas crente. Tem mais crente aqui também ou não? Ele é a nossa parte, Ele é a nossa porção. Deus é nosso refúgio. Fique em pé, lê esse salmo comigo, por favor. Salmo 46:1, vamos ler juntos? Vamos lá? Na versão NVT, os mais antigos vão querer falar diferente, porque é bem decoreba esse aí. Vamos lá? Deus é nosso refúgio e nossa força. Pastor, meu bolso está vazio. O Senhor é a tua força. Pastor, a situação está difícil. O Senhor é a tua força. Pastor, eu estou nesse calor e estou no climatério. O Senhor é a tua força. O Senhor é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Eu não sei no que você chegou pensando aqui. Eu não sei no que você chegou pensando aqui, mas eu sei no que você vai sair pensando. Você vai sair daqui dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha força. Nossa, pastor, dá para levar o senhor embora comigo para casa? Porque nos meus momentos difíceis o senhor lembra isso para mim. O senhor fala: lembra. Não dá para você me levar embora, eu tenho que voltar para mim. Mas você vai levar a bênção com você.